passe aí, né? De muitos. Para uns é benefício cultuar à noite, para outros é benefício cultuar pela manhã. Por mim, eu já estou orando pela vida da Rosana, que Deus abençoe ela para estar de folga aos domingos. Ouvir o culto meus domingos. Já hora passar de domingo outro, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Mas amém, irmãos. Então teve esse impasse aí, né? Então, que nós viemos adorar, dar o nosso melhor ao nosso Deus pela manhã. Amém? Vamos para cá, vamos estar orando pelo pastor Murta. Amado Deus, excelentíssimo Pai, soberano e eterno. Digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aqui está o teu servo, Pai. Amém. Deus vivo, Deus santo. Ah, Senhor, usa ele, Senhor. Nas tuas mãos, ó Deus. Laikan purevas. Fala através dos lábios do teu filho para nós. Nibeni halef turumban destel. Oh, Espírito Santo. Tuli halef andurihan destedifar. Laikan bripamahates iliades. Kumler durivandet. Aleluia. Tutken hamant. Halenders i kollenivas. Ramikenders iu hoog nus niet te nemen. Halebar il doeien had het fijn. Turkana bandeslicht. Hale euriwers e ballet. Hanariken door vast de kerja. Manar udurivan elaat. Hanahas. Giet milaev kuwandes. Prikan losene maakte ik vaar. Daar erik homraad. Ramanar rikan lebele stenen stok. Brekan hal dus voor de strijd leggen. Gewoon en Eliwonis, liker rabar en hier het univaas in de leven, burikan het licht en de vaas laten. Harikan brieven de strijd. Halebarikan, ribele vaas de barre. Poder e glória. Raas de kembra de serena. Rikan brivas de kerdia vaas. Aleluia. Brana spiriuda de vos a levar. Aleluia. Halemba. Louvado seja o teu nome, E que Deus te abençoe. meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Na casa. Aleluia. Pai do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Amai Espírito escurece Santo, neve. Deus, aleluia. Cheio, braço. De cantaré. Olha, filho, rabaço, ricando, Aleluia. olha como eu faço ricando, riqueza lá. Olha como eu te levanto, serei. Tu és a coluna, telecambarazes. Ai de quem destruir esta coluna naquele lugar, trabalhando porque é o meu nome que está escrito nesta coluna. E o teu novo nome, também está escrito naquela coluna. E o endereço, tu és coluna. Ai, de povo, Espírito Santo. Conhece cada osso. Aleluia, Aleluia. Ah, Senhor Deus, maravilha. Aleluia. Aleluia. Tu é Deus que cura. Jesus. Aleluia. Santo e poderoso. Aleluia. Ah, Jesus. Oh, alai, de comanai. Aleluia. Deus vivo, Deus santo.
Ai, Jesus. Aleluia. Ai, Deus. Aleluia. Oh, Espírito Aleluia, Santo de aleluia, Deus. aleluia. Meu Senhor. Ah, Senhor, quando tu tá na casa. Meu Deus. Ah, Jesus querido. Andarabai. Ah, Pai, você tem derramado a tua glória sobre nós. Andarabai, Adélia. Está sobre Andarabai. nós. Aleluia. Rebia. Andarabai, Adélia. Andarabai, Andarabai, Adélia. Tu ama cada um que passou por Oh, aqui. aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, Lucas, aleluia. capítulo 4, Deus Jesus. versículo 18 e 19. Ai, Espírito Santo. Espírito a Santo. calabara. Aleluia. Nurica Casa, lavassurica, aleluia. dava Ai, nasciba. eis-me aqui, Pai. O que tu queres, ó Deus? Eita, Jesus. Ai, Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oh, eterno. Ai, Deus de maravilha. Deus poderoso. Aleluia. Agradecer ao pastor Alex, pastora Letícia. Aleluia. O Senhor está aqui. Oh, Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ai, tu é médico por excelência. Aleluia. Olha essa bandeira. Meu Deus. Andarabai. Rebia. Ai, Deus amado. Deus santo. Tu quer curar nesta manhã, Pai? Oh, aleluia. Ai, Deus. Aleluia. Ai, Deus. Eu vou ler aqui. Deus vivo, Deus santo. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, Aleluia. Aleluia. pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, cerca de 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2 do seu livro, ele profetizou essas palavras de esperança para o povo que havia sido levado como escravos para a Babilônia, cativos para a Babilônia. Eles perderam o templo que foi destruído, a sua terra, a liberdade e a sua dignidade. Apesar de estarem presos e oprimidos, Isaías profetiza que no futuro Deus enviaria o Mashiach, o Messias, o ungido, que teria o Espírito do Senhor sobre ele. Lucas e outros tiveram o prazer de ver essas palavras de Isaías se cumprirem. Jesus, ele passou aproximadamente 30 anos em Nazaré de forma anônima e decide iniciar oficialmente o seu ministério ali pela Galileia, Cafarnaum. Ele entra na sinagoga em Cafarnaum e escolhe cirurgicamente essa passagem de Isaías.
Após ler esse versículo acima, Jesus fecha o rolo, senta-se e diz a frase que chocou a todos: hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 21. 700 anos antes de Jesus expulsar o primeiro demônio na Galileia, o profeta Isaías olhou e viu que o Messias viria com uma agenda. E a prioridade número 1 dessa agenda não era construir templos de pedra. Não era. A agenda que Isaías viu não era construir templos de pedra, mas desfazer o cativeiro do pecado, da mente e das forças espirituais das trevas. Igreja, o ser humano é o único território na criação pela qual Deus e o inferno travam uma guerra declarada. Eu e você somos a única coisa nessa terra que Deus e o diabo travam uma guerra para nos ter. O diabo, ele não quer seu dinheiro, ele não quer suas propriedades. O objetivo das trevas é ocupar a sua mente, corromper seu coração, amarrar a sua identidade e trancar a sua alma em um cativeiro. Eu vou repetir, o diabo, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer as suas propriedades. O objetivo das trevas é ocupar a sua mente, corromper o seu coração, amarrar a sua identidade e trancar a sua alma em um cativeiro escuro. Quando o pecado ele entrou no mundo, o inferno desenhou um mapa de ocupação para destruir a humanidade com seus cativeiros. E onde ficam esses cativeiros? Na sua mente, no seu corpo, na sua família, na sua geografia e na sua religião. Meu Deus. Os evangelhos registram detalhadamente 7 expulsões individuais de demônios. Elas formam um mapa perfeito de como Jesus destrói as fortalezas do mal em todas as áreas da existência humana. Primeira, libertação religiosa. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 23 ao 26. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendendo-o, Jesus disse: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu. Prestou atenção no texto?
viu onde Jesus estava em Cafarnaum. Meus irmãos, o primeiro confronto de Jesus não foi em um prostíbulo, não foi em um centro de candomblé, não foi em um baile funk, muito menos num bar. Foi dentro de uma igreja da época. O mal estava camuflado de religiosidade. O primeiro confronto de Jesus não foi na rua, foi dentro da igreja. Porque o mal, até os dias de hoje, ele está camuflado de religiosidade. E muitas coisas erradas estão dentro da igreja. Meu Deus, hein? Onde não era para ser. Aqui é território santo. Essa parte aqui, tudo isso aqui pertence ao Senhor. Não adianta querer botar político aqui, vários políticos corrompidos, gananciosos, querendo ganhar alguma coisa e tirando a presença de Deus da igreja. Aleluia! A igreja é do Senhor, o local é do Senhor. Confronto com a religiosidade. Se Jesus estivesse hoje aqui e você botasse aquela quantidade de político imundo, corrupto aqui, Jesus confrontaria o líder diretamente e botaria todo mundo para fora, porque aqui o lugar é santo. Aqui a palavra ainda está sendo falada com verdade. Glória ao Senhor! Aqui a gente se prostra para um Deus vivo, não um Deus morto. Aqui não tem estátua. Verdade, Jesus. Segunda, libertação territorial. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículos do 6 ao 9. Vai prestando atenção. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntando-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quem falou que o território era dos Gesarenos? Quem falou que o território era dos Gesarenos? Jesus cruza o mar da Galileia, acalma a tempestade, acalma o mar na direção do território que o diabo pensa que é dele. E ao chegar e tocar os seus pés naquela praia, olha o que acontece. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aleluia! Glória ao Senhor! Princípio da autoridade seguida de reverência física. Proskenesis, o nome disso. Princípio de autoridade seguida de reverência física, que significa prostrou-se, curvou-se diante dele, prestou homenagem e o adorou, dependendo do contexto. Só que o gadareno não adorou Jesus, ele reverenciou Jesus, porque diabo não adora Deus. Ele reverenciou Jesus, seguindo um roteiro para todo rei.
Todo rei que chega no local, ele é reverenciado, e Jesus era rei. Ele tinha que reverenciar, mas ele não adorou, porque diabo não adora Jesus. Diabo não adora Deus. Diabo não adora o que é santo. Antes da graça, Jesus ia com o pé na porta e libertava, curava e ensinava. Hoje ele precisa ser convidado para entrar. Hoje ele precisa ser convidado para entrar. Aleluia! Glória! Não existe território dominado pelo diabo que Jesus não destrua ao ser convidado para entrar. Tu precisa convidar Jesus para entrar na tua casa. Aleluia! Jesus só entra, cura e liberta quando você convida ele para entrar. Aleluia! Senão o diabo vai continuar fazendo bagunça na tua casa. No teu nome, Jesus. Terceira libertação, geracional. Mateus, capítulo 17, versículos 14, 15 e 18. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Glória ao Senhor. Imagina o sofrimento desse pai, vendo seu filho nessa situação. Em muitos casos, os erros que cometemos no decorrer da nossa vida se reflete na nossa geração. É como matar duas pessoas ao mesmo tempo: o pai que sofre e o filho que carrega todo o mal. Mas Jesus tem poder para quebrar o ciclo e devolver o futuro a qualquer família. Libertação geracional, sabe o que é? É tudo que vem do teu ventre. Eu vim de um ventre, presta atenção nisso, um ventre gerado em adultério, um ventre onde o pai manifestava no centro de macumba e virava uma cobra, se enrolava igual uma cobra. Então, esse ventre que foi gerado, geracional, ele vem com DNA. Ele vem com DNA. Só que Jesus tem poder para quebrar Verdade. Aleluia. essa sequência geracional. Verdade. Jesus, ele tem poder para quebrar essa sequência geracional, tá entendendo? Aleluia. Verdade, Jesus. Ele quebra. Aleluia. Poder. Ele quebra. Quando Jesus escolhe alguém, ele começa a trabalhar com a dor. Porque geralmente a dor te leva a algum lugar. Ou você vai para o lado A, ou você vai para o lado B. Geralmente a dor é tão intensa, e quando Jesus tem um propósito, ele começa a se apresentar. Verdade. Estou aqui. Ele vai dando sinais: estou aqui. Verdade. Eu estou aqui
Vai, luta, luta. Verdade, Luta para Deus. você chegar. Aleluia. Luta. Porque sem luta não tem como quebrar aquilo que é geracional, ou seja, aquele relacionamento, aquela união sem esforço de quem foi gerado, não tem como quebrar. Não tem como quebrar sozinho. Verdade, Pai. Mas aqui tem um Deus de perto e de longe. Aleluia. Aqui tem um Deus que não respeita a distância, o quilômetro, sei lá, o ano-luz. Aqui tem um Deus que vai aqui, vai acolá. Ele pode quebrar esse território geracional. Ele pode quebrar. Verdade, Pai. Você está entendendo? Para você que está aí, pensando lá, como está lá, como pode ser manipulada lá, fica tranquila. Ora ao Senhor, porque o Deus que está aqui, Ele pode quebrar o que está lá. Glória ao Senhor. Ele pode quebrar o que está influenciando lá. Porque Ele está influenciando lá. Você está entendendo? Ele está influenciando lá. A poder no teu nome. Quando Deus está te dando muito aqui, Jesus. lá é a forma que o inimigo vai ter para querer te jogar no chão de novo. Verdade. A poder no teu Você está nome. entendendo a direção que Deus está te dando? Não, Deus. Você está entendendo a direção que está te dando? Você tem que orar para quebrar isso. Quebra o poder territorial. Você está sendo levantado aqui. Deus está te usando aqui. Aleluia. O inimigo vai entrar no ponto mais fraco que é lá. Verdade. Sabe por quê? Aleluia. Sabe por quê? Porque lá tem liberdade. Lá tem, isso aí é tranquilo, pode fazer. Mas lá não pode. Aqui pode fazer. Deus tem poder para quebrar isso. Deus tem poder para quebrar isso. Para bloquear coisa ruim, a promiscuidade, a permissividade que vai entrando por aqui, vai tomando conta do corpo, vai vendo coisa, e lá eu não podia fazer isso, aqui eu estou liberta, aqui eu estou livre, aqui eu estou... É tudo para te derrubar. É tudo para te derrubar, presta atenção. Presta atenção nisso. Tenha inteligência e calma para você fazer isso aí direitinho. Você orar de forma certa, para que Deus vá no local certo, que quebre o território inimigo. Tá bom? Aleluia. Bom. Agora, a libertação sem fronteiras. Presta atenção. A libertação sem fronteiras. Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui percebemos que para Jesus não existem barreiras étnicas, culturais ou limites geográficos, aprendeu? Não existe limite geográfico para Deus. Enquanto ela gritava, Jesus não lhe dava atenção. Ela vinha gritando: Jesus, olha só como é que Jesus faz o teste com ela. Porque se você olhar no cego Bartimeu, que ouviu a oportunidade, olha só,
O Bartimeu, ele era cego, ele não viu, ele ouviu a oportunidade. Quem vem aí? Quem está vindo aí? É Jesus. Jesus, filho de Davi, parou. Tanto. Aí, enquanto ela gritava, ele não lhe deu atenção. Então, chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor. Você está entendendo? Aí Jesus continua testando a fé dela. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Mateus capítulo 15, versículo 26. E ela era como se ela estivesse dizendo assim para o Senhor. Ela reconhece e fala para Jesus que o poder de Jesus é tão grande, tão grande, tão grande, que só uma migalha do poder de Jesus poderia curar a filha dela endemoniada que estava lá em outro lugar. Ou seja, 1%. A migalha é 1% de que Jesus, o 1% de Jesus poderia curar a filha dela à distância. Tu está entendendo? Que não existe território pequeno, grande para Jesus. Se você conseguir parar Jesus, você já tem 99%. Agora, se você comer daquela migalhinha ali que Jesus te dá, que é 1%, ele pode curar tua filha endemoniada lá longe. Aleluia! Tá Glórias ao longe. Senhor. Aí, tão grande que só uma migalha, que seria 1%, suficiente para curar a filha dela à distância. Aí Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus 15, versículo 28. Coisa linda. A quinta libertação de Jesus: libertação dos sentidos. Olha só, foram 7 libertações de Jesus. Ele libertou várias pessoas, mas teve 7 libertações de Jesus que foram as que foram detalhadas na Bíblia. Nós estamos na quinta libertação. Essas libertações que Jesus fez é como se fosse um mapa da mina. É como se fosse um mapa, é uma agenda, é uma rota que Jesus traçou. Agora, libertação dos sentidos. Mateus capítulo 12, versículo 22. Presta atenção. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Se tem uma coisa que o diabo é especialista em destruir, se tem uma coisa que o diabo é especialista em destruir, são os 5 sentidos do ser humano. Quais são eles? Visão, audição, tato, olfato e paladar. O diabo, ele é especialista em destruir esses 5 sentidos do ser humano. Visão. A visão, ela pode influenciar na tua vida da seguinte forma: você está passando ali, você homem, você mulher, vamos botar no homem. O homem está necessitado, está com vontade, está sozinho, viu aquela mulher ali, toda bonita. A visão, porque o homem é atraído pela visão, a mulher pelo ouvido. Nossa, que mulher gostosa.
vontade de pegar ela, né? Aí tu faz um sinal, tal, a mulher é casada. A mulher é casada. Aí você começa um relacionamento, tudo por cada visão. Aí você começa um relacionamento com ela, quando vê a mulher casada, dá um problema, o marido de repente pega e te mata, acontece alguma tragédia. Tudo por quê? Porque quando tu viu aquela mulher, vou falar aberto, quando tu viu aquela mulher gostosa, a tua visão ficou cega. Perdeu a visão. Mesma coisa é a mulher. Aquele ali é o homem perfeito para mim. É fulano, é engenheiro, é advogado, ele que é o homem para a tua vida. Acaba não sendo, entendeu? Aí está te traindo, está fazendo um monte de coisa. A audição funciona muito com a mulher, funciona menos com o homem, porque o homem ele é mais de visão. O homem é meio devagar com o lance de mulher, né? Não são todos os homens que são atirados, né? Geralmente o homem aguarda, a mulher dá um mole, fica dando mole. A mulher não. A mulher é o ouvidinho. Cuidado lá no teu trabalho com aquele cara que está sempre no ouvidinho, falando aquilo que de repente teu marido não fala. Verdade. Tá bonita. Bem mesmo. Poxa, tá bonita hoje, tá não sei o quê. Aí se tiver filho, filha, adoça teu filho, né? Como é que é o ditado? Adoçou meu filho, beijou meu rosto. Quer beijar teu rosto, mas para ir em outro lugar no teu corpo. Aí usou o canal do teu filho, da tua filha, para chegar em você. Entendeu? O tato. O tato é muito usado naquilo que tu pega, naquilo que você manipula. Você está entendendo? Olfato. O olfato também é um local onde o diabo destrói muita gente, tem destruído muita gente. Vem cá, cara, vamos ali comigo, principalmente jovem, vamos lá comigo, pai, vamos cheirar um negócio que a gente vai ficar legal nessa festa. Aí o jovem vai, mete a napa, acabou. Aí vira viciado, aí do pó vai para maconha, da maconha vai para o rachixe, daqui a pouco vai para o pito, se destrói. E quando se destrói a família. O olfato é miserável, sabe por quê? Porque ele não destrói só o cara, ele vai destruir a família toda. Porque o cara, quando fica viciado, ele traz problema para a família toda. É verdade, pai. Já o paladar é aquilo que tu come. É aquilo que alguém te oferece, que você até de boa vontade vai comer, está preparado para você. Presta atenção, em todos esses sentidos aqui, o diabo ele usa, ele trabalha. Então, você quando orar, você mesmo quando orar, com certeza todo mundo tem um óleo em casa, um óleo ungido. Você mesmo unge os teus ouvidos, unge os teus olhos, unge a tua boca. É importante, é muito importante. Você vê aqui que o endemoniado que trouxeram para ele era cego e mudo. Meu Deus do céu. Cego, ou seja, trevas. A trevas é o quê? A ausência de luz. Trevas total. Mudo. Nem falar ele conseguia falar. Nem dar glória a Deus ele conseguia dar. Então quando Jesus o cura, da cegueira e ser mudo, olha a mudança que teve na vida desse homem. Olha que mudança tremenda. Onde era trevas, veio a luz, porque ele passou a ver. Onde ele não falava, ele pôde glorificar a Deus. Aleluia! Aleluia. Sexta libertação, a libertação da postura.
Lucas capítulo 13, versículos 11, 12 e 13. E eis que ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. Por 18 anos essa mulher passou por essa humilhação, sendo obrigada a andar curvada, somente olhando para baixo e nunca para o alto. Jesus, além de libertar essa mulher dessa enfermidade, ele muda a postura dela. Meu Deus, aleluia. Todo mundo que está sob o poder de Satanás, mesmo estando ereto, ele está assim. Sabe por quê? Porque ele não consegue olhar para cima. Tu pode estar com o teu corpo ereto, mas tu não consegue olhar para cima. Porque olhar para cima independe da tua postura. Ela poderia ser curvada, mas se ela deitasse, ela olhava para cima. Está entendendo? A postura independe para você poder olhar para cima. O que não deixava ela olhar para cima foi a enfermidade colocada pelo demônio, que colocou na cabeça dela que ela só tinha que olhar para baixo. Porque se ela deitada, ela olha para cima, mesmo curvada. Ela andava assim, curvada. Se ela deitar, ela olha para cima. Então não foi a incapacidade dela, foi aqui, ó, foi na mente. Meu Deus. Foi na mente. A postura. Todos nós temos que ter a postura de saber que a nossa salvação vem de cima, independente dos nossos problemas. O curvado para a gente aqui é quando a gente está triste, é quando a gente está se sentindo derrotado, mas Jesus está falando, mesmo que você se sinta assim, olha para cima. Olha para cima, a salvação está em cima, não está embaixo. Qual tem sido a tua postura em representar Jesus Cristo? Qual tem sido a tua postura? Porque é através da tua postura que tu vai conseguir alcançar outro. Não adianta ter uma postura ruim lá fora. Não adianta ter uma postura boa aqui dentro e lá fora ter uma postura ruim. Não vai representar Cristo. É importante você ter uma postura aqui e lá fora, para que você possa trazer pessoas para conhecer. Caramba, aquela pessoa ali tem uma postura diferente. Você é evangélica? Não, sou evangélica. Entendeu? A postura atrai, o teu modo de agir atrai. Agora entramos na última libertação. A libertação absoluta ou total. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Olha só. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. A primeira coisa relacionada a Maria Madalena que você precisa tirar da tua cabeça: ela não era prostituta. Não há uma linha sequer nos 4 evangelhos que associe Maria Madalena à prostituição. Esse erro nasceu em 591 depois de Cristo, quando o Papa Gregório I fundiu 3 mulheres diferentes do Novo Testamento em uma só. A pecadora que chora aos pés, aquela que eu preguei mês passado, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, e Maria Madalena, introduzida depois. Maria Madalena não era prostituta. Isso foi um erro da Igreja Batista, desse padre Gregório, desse Papa Gregório, que ele uniu tudo numa coisa só. E antigamente ele associava isso, ele associou ela aos 7 pecados capitais. Entendeu? Então Maria Madalena, ela ficou com aquela estirpe de prostituta que lá na frente, depois, a Igreja Católica reconheceu que errou com relação a Maria Madalena. Outra coisa, ela não era pobre. Lucas capítulo 8, versículo 3 diz claramente que ela e outras mulheres sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, tinha uma posição social e financeira. Haja vista a sua cidade natal, que era um polo de peixes salgados exportado até para Roma. Se você olhar o nome de Maria Madalena, ou Maria Magdalene, que significa Magdala, Antigamente se conhecia a mulher da seguinte forma. Aqui no próprio texto tem Joana, mulher de Cusa, não sei o que, de Herodes, a filha de Jairo. As mulheres eram conhecidas dessa forma. Cátia Murta. Entendeu? Elas eram conhecidas dessa forma. Maria de Magdalene, ou seja, Maria Madalena, ela era conhecida pela cidade dela. Em todos os evangelhos falam Maria Madalena. Lá no grego koiné é Magdalene, ou seja, Magdala, a cidade dela. Era o modo que ela era conhecida. Por quê? Porque ela tinha uma posição social naquele lugar. A Bíblia não diz que ela era casada, a Bíblia não conta quem são seus pais, mas a Bíblia diz que aquela cidade era um polo muito forte de peixe. Eles conseguiram fazer com que, porque não tinha geladeira, eles salgavam os peixes, e ali virou um grande polo, inclusive importando para Roma, para todos os lugares. O Flávio Joséfo também fala da cidade de Magdala. Ele fala, só que ele fala com outro nome, Tarriane, sei lá. Ele fala dessa forma, mas é a mesma cidade, falando que ali era um grande polo pesqueiro.
entendeu? Quando Vespasiano e Tito invadiram e destruíram o local, mas ela tinha uma posição social muito alta, a ponto dos bens dela sustentarem o ministério de Jesus. Igreja, quando a Bíblia, agora com relação à libertação dela, igreja, quando a Bíblia diz que Maria Madalena tinha 7 demônios, ela não está fazendo uma contagem de espíritos malignos exatos. O número 7 é qualitativo e não quantitativo. Está entendendo? O número 7 é qualitativo e não quantitativo. Significa a plenitude do sofrimento, que ela carregava, que era total, completo e absoluto. O número 7 representava que o sofrimento dela que ela carregava, era total, completo e absoluto. Qualitativo, não quantitativo, entendeu? Ela estava no limite máximo da miséria espiritual, com a alma presa em grilhões, diferente do Gadareno, onde os demônios se contavam como uma força militar. Lembra quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele fala o quê? Legião. Por quê? Porque somos muitos. Uma legião completa eram 6.000 homens. No caso dele, no caso do Gadareno, ali os demônios são contados como uma força militar. Por isso que ele era daquele jeito, ele quebrava tudo. Já com Maria Madalena é diferente. Com Maria Madalena é diferente. O que ela carregava era uma miséria espiritual com a alma presa em grilhões. Mas onde o cativeiro é total, ou seja, número 7, a libertação de Jesus é 70 vezes 7. Você está entendendo? Onde a opressão é total, número 7, bota o número 7, ou seja, da forma que eles pensavam lá naquela época, onde a opressão é total, o cativeiro é total, 7, opressão, 7, a alma contrita, 7, opressão total, número 7, Jesus, a libertação de Jesus é 70 vezes 7. Você está entendendo? Maria Madalena, ela não foi libertada de sete espíritos imundos. Era a condição dela. Lucas era médico e ele era super interessado nessas coisas. Quando ele dá o número 7 para Maria Madalena, é porque ele viu a condição de miséria que elas estavam. E agora uma teoria que nos estudos que eu fiz sobre ela, depois você tira a tua própria conclusão. Maria Madalena, ela foi retirada de Magdala antes que Magdala fosse invadida pelos romanos, por Vespasiano e por Tito. Eles, os judeus, com medo da invasão, Flávio Joséfo tinha confiscado 230 barcos. Eles entraram nos 230 barcos e foram para o mar. Vespasiano foi, matou 6.000 judeus, a ponto de Flávio Joséfo falar
que o mar da Galileia ficou todo vermelho, com um cheiro fortíssimo, e de vários defuntos, que foram 6.500 judeus que eles mataram no mar. Quando eles entraram na cidade, 1.500 idosos e doentes eles executaram, 30.400 eles mandaram de escravos para Nero, entendeu? O que Maria Madalena teve foi um livramento, porque Jesus resgatou ela antes, aos 20, entre 20 e 30 anos, que Jesus resgata ela da cidade. Ou seja, foi um livramento para ela. Não fala se ela tem pai, não fala se ela tem marido. Eu tenho para mim, por ela ter muito dinheiro, ela ficou meio biruleibe por causa do dinheiro. Porque não tem outro motivo dela ficar endemoniada. Não tem. Sabe por quê? Porque a Magdala só virou paganista. Esqueci o nome do grupo. Foi comprar um território lá em Jerusalém. Comprou legionários não sei o quê. Foi comprar um território em Jerusalém. Comprou lá. Aonde que ele comprou? Na cidade de Magdala. Porque qualquer coisa que você for construir em Jerusalém, você primeiro tem que escavar para ver se tem alguma coisa. Quando escavou, achou uma sinagoga do primeiro século, ou seja, uma sinagoga que Jesus pregou nela. Ao centro da sinagoga tinha uma pedra com várias inscrições, e as inscrições da menorá. É a única pedra que faz menção à menorá do templo, ou seja, a sinagoga era do templo de Jesus e do segundo templo, foi achado em Magdala. Tá entendendo? Então não tinha motivo, vamos dizer assim, ela ficou possessa, ela ficou, sei lá, em depressão, porque com a entrada de Vespasiano e Tito, trouxe todas aquelas... Porque Tiberíades era 5 quilômetros e adorava tudo que era deuses. Trouxe aqueles deuses para Magdala e ela começou a adorar. Não, Jesus resgatou ela antes. Só sobra o quê? O dinheiro. Alguma coisa relacionada a dinheiro. Mas depois você estuda sobre isso. Entendeu? Mas o que eu quero te falar é que Jesus, ele continua, desliguei, Cátia. O que eu quero te falar